Meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Boa Graças a noite. Deus, mais uma semana, né? Isso mesmo. Uma semana importante, né? Graças a Deus. Hoje, É, assim, estava relendo o estudo, né? Hoje cedo, ainda estava pensando, que bênção, né? Conhecimento. Como que ele é importante para a gente se fortalecendo, né? Na compreensão dessa vida tão bonita aí que Deus preparou para nós. e como é importante a gente despertar, né? E mesmo que seja tardiamente, muitas vezes, que a gente possa puxar. É o que eu vim pensando muito com isso, né? Como a evolução se dá realmente em fileiras, né? Como uns vão Ajudando os sensibilizando, outros. ajudando aos outros, né? Então, hoje eu vou fazer o texto, é um texto prece, que é uma prece de Meimei, que eu não pude deixar de lembrar dessa prece da Meimei, que a história da Meimei também é muito bonita, né? Uma hora a gente tem que contar aqui. Que ela era a esposa do Arnaldo, né? Deus de infinita bondade, puseste astros no céu, colocaste flores na haste agressiva. A mim deste os filhos, e com os filhos me deste o amor diferente, que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa, que mandasse carregar uma estrela. Aceitaste a minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dá-me forças para que te compreenda os desígnios, guia-me o entendimento, para que a minha dedicação não se faça egoísmo. Guarda-me em teus braços eternos, para que meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães, com o carinho que me insuflas no trato daqueles de que me enriquece minha alma, de que enriqueceste minha alma. Faze-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres que devem caminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me humildade para que não se tresmalhem no orgulho por minha causa. Concede-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-los na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com um devotamento igual. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração em teu nome por sentinela de tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes. Que eu me veja contente e grata, se me puderem oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida, se para afagá-los for impelida a seguir nos caminhos do tempo, sobre longos calvários de aflição. E no dia em que me cabe entregá-los aos compromissos que lhe reservaste, ou a restituí-los às tuas mãos, dá que, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-te em oração, com a obediência da excelsa Mãe de Jesus. Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Lei. É bonito, não? É meio especial. É. Uma hora tinha que fazer um estudo sobre ela, né? Interessante a história dela. Então, a gente está aqui, né, mais uma vez, né, como estudo do Evangelho de Mateus, que a Luísa explica, né, de novo, que é um estudo reconhecido pela União Espírita Mineira, pela Federação Espírita Brasileira também, e que é um estudo que foi iniciado, nesse método de estudo, os pioneiros foram o Honório de Abreu, o Leão Zalho, o Sobral, o Manuel. Em Belo Horizonte eles começaram a fazer esse método, que acabou sendo conhecido como o miudinho do Evangelho, carinhosamente, e uma forma, né, de estudar versículo por versículo, sempre, e às vezes até ficamos, né, que é o que aconteceu de novo, a gente ficar 2 semanas com o mesmo versículo, que é pinça, né, tirar o que ele chama de tirar o espírito da letra, né? E a gente está no capítulo 14, no momento que a gente está vendo a queda moral do personagem bíblico Herodes, Antipas, que ele tem esse embate, né, com João Batista, e ele manda decapitar o João Batista, que era primo de Jesus. E na semana passada nós vimos o versículo que o Herodes pediu
a sua enteada, que também é sobrinha, porque ela é filha do Herodes Filipe, que é irmão dele, que dançasse para alegrar a sua festa de aniversário. E aí ele falou, né, semana passada, que para ela dançar ele dava qualquer coisa para ela, né, que é interessante, né, porque falamos sobre a educação, né, sobre tudo que a gente oferece para os filhos em troca de alguma coisa. E a gente focou, né, no trecho do versículo que Herodes afirma, né, que essa... E aí nós falamos, né, que infelizmente ainda tem sido a postura de muitos pais na educação das crianças, nesse nosso mundo moderno, dar o que eles pedem. Então, como essa postura que ele fala, né, pode ser do pai, do avô, do tio, por qualquer jovem ou criança, é muito equivocada do tempo, que a gente fala muito, né, tem que dar limite para a criança, né, dar tudo que ele pede, que não é uma coisa que deve ser feita porque gera o quê? O materialismo, que é tanto que é o grande combate da doutrina espírita, fala, né, do materialismo. Então, aí ele fala, né, que os grandes adversários do espiritismo não são as outras religiões. A gente às vezes fica nesses embates, né, de qual religião que é melhor, né? Mas na realidade o grande de todos, acho que de todas as religiões. De todas elas, né? Eu não só do acredito nisso espiritismo, também. mas de todas as religiões. É o materialismo, porque você fala como espírito, tem um discurso de espírita, de católico, de protestante ou de qualquer religião, mas vive de uma forma materialista. Então, não é a forma que a gente vive, né? Infelizmente. Criando a idolatria, né, a outros deuses, né? E a gente vai continuar hoje nessa mesma linha, né, de entendimento em relação à educação, porque agora, nesse versículo de hoje, a Salomé vai dizer o que ela quer, qual que é o preço. Quer dizer, eu vou dançar, mas quanto vai custar isso, né? Então, é Mateus, capítulo 14, versículo 8. Ela, instigada por sua mãe, diz: dá-me aqui sobre um prato a cabeça de João Batista, né? Porque a gente já foi falado antes que a Herodias tinha abandonado o marido, o Herodes Filipe, que era irmão do Antipas, e, e, e aí, quando ele pede para ela dançar, ela pede instigada pela mãe, né? Mas ela, como ele fala, ela já tinha esse preço ali, mais ou menos, a gente não sabe como exatamente, né? Mas pode ser que ela... porque quem não gostava mesmo de João Batista era Herodias. Segundo o Aloysio fala, o Herodes, assim, não tinha assim, um ódio mortal. Ele não gostava, né, do que o João Batista falava toda hora, que ficava lá acusando ele, não podia passar por ele, que falava, você está fazendo coisa errada aí e tal, olha, né? Chamava ele à consciência. Ele admirava de uma certa forma, né? Esse cara até é legal, mas pena que ele fica me amolando toda hora, né? Me perseguindo. Então, mas a Herodias não, a Herodias realmente tinha. Então, ela, ela que vai sugerir, né, para a filha que peça a cabeça. E pode ser tanto de uma forma sutil, que a gente não sabe, né? Que aí, como ele fala, né? Pode ser que ela tenha realmente falado, vai lá e pede a cabeça. Mas ela pode ter simplesmente sugerido, né? E como a gente faz isso, né, Nezé? Como a gente usa da sugestão, às vezes, para conseguir, né? Alguma coisa. Sutilmente, né? Às vezes sutilmente, né? Eu acho que é pior ainda, porque quando a gente tem clareza, você pelo menos está usando de uma autenticidade, né? Agora, quando você faz aquilo assim, pelas beiradas, sutilmente, né? Pelas beiradas, aí eu acho que a responsabilidade é maior, né? Porque quando você demonstra exatamente aquilo, o outro está percebendo ali, é mais fácil do outro perceber. Agora, sutilmente, dependendo da fragilidade dele, ele não percebe sua influência. E as pessoas, nós somos mais frágeis, então a gente tem muita dificuldade em perceber, né, as sutilezas dessas induções mentais que a gente recebe aí no decorrer da vida. É porque ela não dançou obrigada, né? Não foi obrigada a dançar, mas ela foi sugestionada, foi sugerido a ela, né? E aí ele falou assim, pode ser que ela
se ela simplesmente tenha falado assim, esse João Batista, ele me aborrece muito, ele não deixa a gente sossegado. Quer dizer, ela plantou, né? E eu acho interessante que a gente, por exemplo, eu vejo assim, por exemplo, vamos um exemplo genérico para não dar nomes. Um pai, às vezes, ele é um péssimo marido, mas ele não é um mau pai, ele é um bom pai. Mas os filhos acabam percebendo, né, como ele trata a mãe, como é o relacionamento, assim, às vezes ruim, né, da mãe e do pai, e passam Tumultuado. como um partido de um ou de outro, né? E aí, quando o filho toma partido, ele não enxerga que o pai é um bom pai, que a mãe é uma boa mãe, que ele só é péssimo marido ou péssima esposa. Mas acaba. E aí que eles falam, né? Tem uma frase que diz, né? O que um filho pode fazer? Não, o que o pai pode fazer melhor pelo seu filho? Amar a mãe dele. E o exemplo é dado em relação à mãe, mas pode ser em relação ao pai também, né? O que uma mulher pode fazer pelo seu. O que uma mãe pode fazer mais pelo seu filho? Amar o pai dele. Né? Então, mostrar, né, que essa relação, uma não tem a ver com a outra. Porque às vezes, até mesmo num relacionamento, às vezes, por exemplo, já aconteceu comigo. Uma pessoa lá teve algum problema lá com meu filho, sei lá, entendeu? Aí ela passa virando a cara para mim na rua. Por quê? Ela brigou com meu filho é uma individualidade, ela não brigou comigo. Não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas misturam, né? Brigou comigo, brigou com fulano, brigou com a família inteira. Ainda mais aqui no interior, acho que acontece muito, né? Você acaba virando inimigo de uma pessoa por tabela. Então, na família isso também acontece. Isso é muito grave, né? Eu acho que a gente tem que... Uns vão influenciando os outros, mas que a gente tenha boas influências, né? Se você não pode falar. É lógico que existem coisas graves, né? Dentro dos relacionamentos. Mas aí, né, como ele está falando aqui, a gente vai falar mais da influência da mãe, que é o caso que está acontecendo, sobre a filha, né, que é a Salomé, na formação moral dos filhos. E aí, por coincidência, né, ele mostrou que ele estava fazendo um estudo, né, para o doutorado dele, né, e aí teve um autor, né, Pierre Bourdieu, de um livro Herdeiros, né, e que ele fala, ele estava expandindo mais a noção de hereditariedade, né, porque quando a gente pensa em hereditariedade, em herança, a gente pensa o quê? Na questão material, no capital monetário, no financeiro, né? A gente entende herança como isso. Mas o Pierre Bourdieu ele falava justamente de outra herança, que é a herança capital cultural, né? Por exemplo, ele até mostrou, né, a questão do fazer um biscoito polvilho, né? Então, você é uma transmissão da receita, aí você transmite também o gosto pelo... o gosto pelo biscoito, né? E a maneira de fazer também, que você, né? Não é só simplesmente uma herança. E que aí vão existir outros, o gosto estético, as crenças, os valores, né? A mãe, por exemplo, que responde para o marido, isso tudo ela, que não se abaixa ninguém, né? Que tira satisfação, você transmite a questão dos vícios, do racismo, da homofobia, da discriminação social, né? A questão da ética, né? A honra do homem masculino, né? Que ele falou, o fio do bigode, né? Eu gosto muito dessa expressão, fio do bigode, que o Wagner usa muito essa expressão em relação ao Arnaldinho, né? Então, recebem críticas, né? Eles recebem as críticas que existem outros fatores também que influenciam nisso, né? Como a questão do meio social, o lugar onde cresceu, a escola, as diretrizes educacionais daquela escola, o período histórico que você está nascendo, né? Você é na década de 40, 50, 80. E não, então, a gente, na realidade, assim, ele já estava tentando abrir o leque, né? Que não existe só uma sociologia
dos afetos, né? Existe uma sociologia urbana, escolar, então não existe basicamente o determinismo. E aí a gente vê tudo isso hoje confirmado, né? Através da doutrina e ampliado o entendimento. Porque tem Porque herança aí, espiritual também, né? porque aí com a doutrina a gente aprende que tem uma herança espiritual nossa, né? São heranças das minhas personas de vidas passadas, minhas histórias espirituais, são tem um esquecimento, né, daquilo que eu fui, mas alguns detalhes ficam. A herança espiritual daqueles que convivem, né, conosco, né? É uma teia de aranha, né? É. Então são muitas heranças assim, né? Então é aquele que fala, né, o Bourdieu, né, o resultado do morto com o vivo, né? Formou um conjunto aí, uma instituição de uma herança, né? É onde eu vejo assim que Bem a gente tem que usar globalizada. muito a lógica, né? E dar moral para as crianças, para a gente poder ter essa. É onde a doutrina explica, né? Essa questão do raciocínio. Porque tem uma história que conta que é interessante, que tinha uma mãe que fazia um peixe, a receita do peixe. E que a mãe ensinou a filha que ela cortasse a ponta do peixe, a cabeça do peixe, e ficava um peixe, só o miolinho do peixe, assim. E fazia o peixe, era uma receita de família. Passou muito tempo, um dia a mãe foi visitar a filha, e a filha foi fazer o peixe, cortou o peixe para lá para cá, tal. Aí a mãe perguntou: por que você cortou o peixe? Aí ela falou assim: porque eu aprendi assim com você. Eu falei assim: não, mas eu cortava porque a panela lá em casa era pequena, não Era cabia. pequeno. Então, quer dizer, até uma receita mesmo, dentro da cultura, que as receitas são culturais mesmo, né? Eu, por exemplo, eu tenho aqui o que eu chamo de uma caixa de boas lembranças. Eu fiz há muitos anos atrás. Eu peguei uma caixa dessas caixas que põe, faz para fazer decopagem, né? E aí eu peguei fotografias, tirei xerox mesmo, passei, e a caixa toda com fotografias dos antepassados, da gente. Eu até tenho que reformar, fazer uma caixa mais moderna, que minha caixa está velha. E aí dentro, chama Caixa de Boas Lembranças. Dentro dessa caixa tem um livrinho com as receitas das, que eu conheci, né? Da minha sogra, da minha mãe, da minha avó, né? De nhoque, que a gente tem um nhoque tradicional que a gente faz, que todo mundo ajuda a fazer. Todo mundo acho que tem uma receita na família, né? E aí tem as fotos, tem a história, um pouquinho de história do que eu vou contando. E aí o guardião dessa caixa na época eu coloquei o meu filho Marcelo. Mas ele só pode ficar com essa caixa até fazer 50 anos. É uma lei dentro da casa. Não sei se alguém vai de achar e vai fazer o que com ela, mas não sei. Estou tentando manter ela atualizada enquanto eu estiver lúcida, né? Ou viva, ou encarnada, né? Que viva, graças a Deus, estarei sempre. Então, a ideia é essa. Quando ele tiver 50, ele passe para o mais jovem da família. Que naquela ocasião, no nosso núcleo familiar, ele era o mais novo. Ele devia ter, ele devia ter uns 12, 13 anos. Hoje ele já está com 30. E a caixa vai se mantendo, quer dizer, é uma cultura familiar, né? Que, se depender de mim, não vai se perder. Agora, se alguém um dia vai pegar essa caixa e falar: que caixa boba, joga fora, a gente não sabe, né? Mas é uma questão que tudo isso, e é interessante que o que ele vai falar depois, é que nós fomos parceiros, né? Comparsas de outras encarnações. Então, trazemos tanto os vícios quanto as qualidades que a gente tinha naquela época. E agora nós estamos trabalhando dentro disso, né? Eu achei muito rico o exemplo dele. Você quer falar? Vai falar do pensamento de vida agora, né? Então, Para só frente. para dar uma pincelada nessa questão, quando eu estava fazendo o estudo, aí eu lembrei assim, quando eu casei, a minha maior dificuldade foi a primeira compra, sabe? Que eu fui fazer compra no supermercado para minha casa. E aí eu peguei pasta de dente, sabonete, essas coisas que a gente usa em casa mesmo. Aí foi muito engraçado, porque eu cheguei em casa, aí já jogou para mim, mas por que você comprou essa pasta? Eu não uso essa pasta. E nem o sabonete eu usava. Aí eu fiquei assim, mas eu uso, né? Aí eu parei para refletir, assim, não estava construindo uma vida. É o que tem de sutil, assim, que é um exemplo material, mas a gente vê o quanto que a gente carrega essa bagagem, né, de exemplo. Na realidade,
a pasta de dente, a marca da pasta de dente e a marca do sabonete é uma escolha da minha estrutura familiar, da minha mãe, que não sei por que ela não foi uma, não sei se foi uma opção dela ou também se ela seguiu o modelo. É, E aí foi legal assim, porque aprender a construir uma coisa diferente que agradasse os hábitos dos dois. dos dois, né? Porque aí vai assim, tipo assim, colocar numa mesa, eu gostava de sentar na mesa, ter o joguinho americano, eu não estava, sabe, acostumado. Então, assim, o quanto que a gente tem que prestar atenção nisso para ir sabendo no decorrer da vida se as escolhas são nossas ou se a gente está obedecendo a um padrão cultural ou da multidão que você vai simplesmente, né, seguir no curso daquilo sem parar para refletir. Em relação a uma coisa material? Mas a gente tem que pensar e entender que isso vai além, né? Quando Sem você trabalha com os sentar em aspectos volta da morais, mesa. éticos e tudo mais, o que que você está? Você está repetindo um modelo sem acreditar nele, sem usar o seu poder de raciocínio, de razão, para ver se realmente aquilo são valores que você acredita, se realmente você gosta daquela pasta, ou se É. você está usando porque veio de um contexto, né? Aqui acaba que assim, os valores assim do bem, eu acho que acabam sempre mais dependendo que te dão, acabam te dando o prazer real, né? Eu, por exemplo, eu me lembro, a minha mãe não permitia de forma alguma qualquer tipo de assunto atravessado ou briga ou discussão na hora do almoço. Lembro claramente dela falando: se você não tem nada bom para falar, fique em silêncio. Então, quando começava alguma discussão na mesa, ela cortava, mas era na hora. Assim, ela era mansa, tranquila, mas era muito positiva. Ó, só falava isso, não tem nada para dizer de bom, fique em silêncio. Fique lá, ou seja, pensa atravessado sozinho, né? E hoje a gente sabe, né, que até um pensamento pode atrapalhar o ambiente, Alterar. né? Alterar o ambiente, então não era bom nem pensar, né? Não, e a questão mais séria ainda, né? Através dos estudos, você sabe quando você está preparando um alimento e você está com a mente tumultuada, cheia de pensamentos ruins, né? Você está interferindo no valor nutricional Com certeza. daquilo que você está preparando. A comida, o Então, como que alimento, a a gente bebida tem que carrega, né? carrega Carrega a a energia que a energia gente que você está, está né? colocando Tem nela. até uma história eu já li num dos livros, eu não sei se assisti em palestra, a questão, uma família estava muito doente, né? As crianças só ficando doentes e tudo, e a questão, aí levava no médico, não tinha nada, mas apresentavam sintomas assim, de doença mesmo, né? E aí resolveram, talvez possa ser a água, né? Aí que foi feito um estudo da caixa d'água, né? E aí a água da caixa estava contaminada, mas não é contaminada tem até Bactéria. de bactérias e tudo, é a vibração, né? Porque tem até um estudo um, de alguém, eu não vou lembrar de onde que ele fez um estudo, né? Que várias águas, né? E Isso, aí você tinha a é um música japonês, um clássica e chinês. tudo, é um japonês, uma coisa Aí a assim. água fica linda, fica igual um cristal. Ou então ela É, fica feia. Tem várias feia. imagens na E internet, é na bem legal. realidade, assim, a questão é que a água absorvia e as crianças estavam ficando impregnadas. É um estudo, tá na internet, assim, Você vê, você... é a influência, né? Toda a nossa sintonia que muda tudo, né? Eu lembrei agora, eu ia falar mais adiante, mas é que você falou isso, vou lembrar. Não vou esquecer. Tem um estudo aqueles bases doutrinários até marquei aqui, que no episódio número 10 do Bases Doutrinários, do Vaso da Paixão, que ele fala do átomo mental. Aí ele fala que, quer dizer, o que é o átomo, né? É onde nasce o pensamento. O nosso pensamento nasce. Aí nesse episódio ele fala, por exemplo, de Adão e Eva. Então ele disse assim, o que gerou Caim?
Por que Eva teve Caim? Porque ela é fruto, ela é filha, Caim é filho mentalmente, né, da sintonia que ela teve com a serpente, ou o diabo, ou o adversário. Então ela teve Abel e teve Caim. Abel foi uma sintonia que ela teve com Deus. Caim, a sintonia que ela teve com o diabo. Então, como os nossos filhos também é a mesma coisa. Eles foram gerados dentro de uma sintonia que existe. E como a gente tem esses momentos, por isso que às vezes a gente tem filhos diferentes, né? Porque você tem momentos que você está bem, momentos que você está bom. Então, o que você atraiu para você? E aí, e foi tudo combinado lá no plano espiritual também, né? Não é agora, né? Não é só sintonia mental de agora, mas também é. Então, quer dizer, olha como é que é complicada essa questão da mente. O átomo mental, onde que nasceu? E é nessa portinha, né? Que às vezes você está bem e tudo, mas você deixa um buraquinho, um átomo doente, né? Um átomo que se sintoniza com algo que não é tão bom, que aí você vai criar essa sintonia e atrair o que para você? Tudo, né? Tudo que for. Pode ser bom ou ruim, depende de você. Até nesse aspecto reencarnatório, né, a gente sabe que a gente tem uma programação, né, Rita? Mas um momento de invigilância, né? Num dos livros do André Luiz tem até isso, que foi numa festa, não sei se é o André Luiz ou o Manuel Filomeno de Miranda, não estou bem lembrada aqui agora. Foi através de um momento de carnaval, ela tinha toda uma programação reencarnatória para os espíritos que viriam ali, harmonizariam com ela, né? Os desafetos vindo e tudo. Aí, no momento de vigilância, vai para o carnaval, aí realmente teve uma situação lá e se deixou envolver, né, pela liberdade excessiva e acabou engravidando. E aí fala assim, mas o compromisso era dela? Esse compromisso era dela? Aí o livro ainda fala o seguinte, não era dela. Mas aí esse espírito estava vinculado ao psiquismo do parceiro, que no caso foi o pai, que era alguém desconhecido. Mas a partir do momento que ela se permitiu se abrir a isso, o compromisso agora, com todas as faltas de afinidade, com tudo tumultuado, a partir do momento que ela, através do livre-arbítrio que ela fez essa escolha, ela passou a ter compromisso também com aquele espírito. Então, essas vinculações psíquicas, essas sugestões que a gente tem, são extremamente importantes e a gente tem que parar o tempo todo e falar assim, o que é que eu estou me deixando, né, influenciar e como eu estou influenciando os outros, porque isso é fator decisivo na nossa vida. Porque a nossa vida é mental. Porque até cientificamente hoje, biologicamente, já existe o que eles chamam de epigenética, né? Porque você pode ter, que antigamente vai perguntar, seu pai foi diabetes, seu pai teve pressão alta, seu pai teve câncer e tal. Você tem essa probabilidade, né? Não, geneticamente, mas é assim, aí eles dão um exemplo, né? Como se aquilo tivesse ali penduradinho, assim, pertinho de você. Mas como se fossem argolinhas, né? Aqui tem a diabetes, tem a pressão alta, tem o câncer e tal. Mas quem vai pegar e fazer um ganchinho assim, e encaixar e puxar, é você. É mais ou menos uma teoria da epigenética. Então, quer dizer, se você tem uma tendência a certas questões, você tem que ficar atento para não ter atitudes que gerem aquela coisa. No seu corpo físico, na questão da alimentação, na questão de atividades, tudo que você for fazer, você tem que ficar atento para isso aí, comer isso provoca, e meu pai tinha, então não vou comer. Então vou fazer isso. Então a gente tem que entender prestar atenção, né? É a vigilância, né, Zé? Com certeza. Aí, agora, então, nós vamos para o livro, né? Pensamento e Vida, o capítulo é Sugestão, que é muito lindo. Quem tiver o livro, lê com calma. Esse livro, Pensamento e Vida, a gente tem que lembrar, fazer uma propaganda boa dele, que é uma cartilha do mundo espiritual, né? Que pediram para o Emmanuel, quando fosse reencarnar. Então, quem reencarna, estuda esse livro lá para chegar aqui
uma bagagenzinha legal para mudanças, né? E a gente tem que estudar para voltar, né? E a gente tem que ir estudando para botar, né, em prática ali. Para lembrar, né? É excelente É. um lembrete, né? É muito bom isso. A sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres com base na reflexão mental permanente. Estou pulando uns pedacinhos porque é Tá, grande é aí, muito grande. peguei. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva. Olha como é que é sério, gente. Carreando a ideia por imagem viva. A sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo de seus efeitos, a aplicação que lhe confere. Temo-la assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamentos, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Quando eu li esse último parágrafo, lembrei da nossa situação atual, né? Que a gente vive aí essa questão política como que é séria, né? Aqui, ó. E na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Então, ela em si ela não é boa nem má, né? Porque eu posso, por exemplo, através da oração, dar uma sugestão positiva, uma coisa. Então, a direção que a gente vai dar somos nós, né? Existe o quê? A sintonia, né? Mas existe a ressonância também, né? Tem um exemplo muito claro que eu vi, eu não me lembro se foi se é Raul Teixeira, eu vi que dá um exemplo. Tipo assim, você vamos dizer, se amanhece, tranquilo, sereno, faz sua prece, né? Faz a sua harmonização, faz uma leitura evangélica, com atos, né? Isso porque você já dormiu também, pensando, vamos dizer que é uma pessoa equilibrada. Aí você está dentro do seu quarto, você abriu a porta, você já vai encontrar alguém. Esse alguém vai estar harmonizado ou não. E aí ele vai te falar alguma coisa agradável, você pode te falar um bom dia, como pode fazer uma cara feia. Qual que é a sua reação? Sempre a sua, né? Aí vamos dizer, você vai caminhando pela rua. Na rua você passa por pessoas que vão te dar bom dia ou vão passar com a cara, né, mal-humorada. Se você sai, você vai ver as pessoas, né? Tem gente que anda rindo na rua, sozinho. Tem gente que anda de cara feia. Agora, com qual você vai sintonizar? E aí você chega no emprego. Vamos dizer que você chega no seu emprego e tem duas pessoas discutindo muito, uma briga por algum problema bobo qualquer lá. Aí pode acontecer o quê? Você pode simplesmente passar, deixar eles brigando e continuar na sua sintonia. São três coisas. Você pode entrar na briga, tomar partido de alguém, que aí você vai criar ressonância, né, no ambiente, você vai agir dentro do ambiente de forma negativa, ou você pode entrar para poder acalmar os ânimos e criar uma nova situação. Tudo isso são energias diferentes. Você tinha a sua, né, que sintonizou com alguma, mas que transformou no sentido de reforçar ou de diminuir. Mas tudo depende de quem? De nós. De nós mesmos, né? É um Da anjo nossa benfeitor, postura, né? é um anjo benfeitor contínuo. Olha, nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Então, ele reforçou tudo isso que você falou aí agora. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-nos à imitação consciente ou inconsciente. Então, quer dizer, ou a gente vai escolher, né, seguir
no exemplo, eu vou imitar o outro, ou então, né, eu vou ter consciência que eu estou fazendo isso, ou nem vou ter consciência que eu vou estar fazendo isso, mas é uma coisa que a gente tem que ter claro. Esse poder de sugestão, de indução existe, e eu faço minhas escolhas o tempo todo. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para almas que começam as lides do burlamento intelectual, construindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Aqui, que me perdoe, vou fazer um parênteses, né, porque está falando da força da educação, né? Eu acho que hoje a gente está muito distante ainda dessa proposta educacional, porque a gente não está ensinando as pessoas. Eu estou até montando um trabalho, que eu estou estudando um pouco sobre isso, né? O importante é você ensinar as pessoas a pensar, a refletir. O conhecimento hoje, a tecnologia te dá com a rapidez assim, ó, né? Qualquer tipo de conhecimento está aqui aberto. Agora, não adianta eu ter o conhecimento, porque quando o Kardec fala lá que o que é o espírito? É o princípio inteligente. Inteligência hoje, na psicologia cognitiva, é a capacidade de aprender com as experiências. Então, se eu sou inteligente, se eu tenho esse atributo, inteligência, é para que eu aprenda com as experiências e não me transforme num robô das massas, reagindo com mediocridade às situações que o mundo me apresenta. Eu ainda não entendi que eu sou um ser humano e que eu tenho que exercer o meu papel de humano. E esse sentido de humanidade, a gente ainda está muito distante dele. Então, esse papel da educação, sabe? E a escola hoje, ontem, na hora que a gente estava conversando lá com os doutores, né, a respeito da questão do autismo, quanto que a escola, o mundo educacional está despreparado, né? Porque eu assisti até numa outra palestra falando justamente isso, porque os espíritos estão renascendo de maneiras diferentes, mas não quer dizer que o ser humano não tenha um potencial evolutivo, porque isso existe, Deus, ele dá esse potencial a todos nós agora. O que a gente quer? Mas todo mundo uniforme, pensando da mesma maneira? Não. Os talentos são diversos para que a gente aprenda com os outros dentro da lei da solidariedade universal. E a escola não está preparando isso, nossas crianças, né, nem nos preparou para isso. Nós chegamos aqui, estão buscando já sair um pouco dessa coisa, mas quando você fala com a pessoa, estudar para quê? Sabe? É mais fácil. Mas então, você sabe que essa semana, no nosso curso do Evangelho, lá, nós falando de pluralidade dos mundos, tá? O trecho que nós estamos tendo do livro dos Espíritos, meu filho falou uma coisa que até me assustou. Ele falou assim, que essa geração agora é uma geração que não tem dúvidas. Sabe por quê? O Google responde tudo. Que já tem alguns aplicativos que você consegue fazer perguntas assim inusitadas. Você pode montar coisas e perguntas cada vez mais. Então, o que você falou, estudar para quê? Está tudo pronto ali. Então, é uma geração que não tem quase que curiosidade. Cara, pergunta, dá um Google aí. Né, já está falando, dá um Google. E o Google responde. Então, é muito sério isso, né? É muito complicado. Mas e aí, como é que se dá? Mas como é que se dá a evolução? Aí meu filho deu a explicação da girafa. Por que a girafa tem um pescoço comprido? Né? Porque ela precisava disso, porque ela cansar. E aí, tipo assim, numa geração veio uma com um pescoço um pouquinho maior, a outra um pouco maior. Quem que sobreviveu? A que tinha o pescoço maior, porque ela conseguia comer. E por aí foi. Então é assim que se dá, né? E a espiritualidade vai aproveitando as oportunidades que aparecem para que as coisas aconteçam. E é o caso que você deu, o exemplo que você deu aí do carnaval.
era para ter essa criança? Talvez não. Mas pela oportunidade que ela gerou, a espiritualidade encaixou ali, fez, né, o tal do tipo do GPS, né? Tá, você foi para cá? Não era para você ter ido para cá, não. Você foi? Então, já que você foi, agora você tem que voltar para poder pegar de novo o caminho certo. E aí vai. É a certeza que a gente tem, através da misericórdia e da justiça de Deus, um planejamento reencarnatório que vai nos ajudar a quê? A seguirmos dentro de um processo evolutivo com tranquilidade. Agora, se a gente vai seguindo a força das massas, a gente está se desvencilhando daquele que Deus falou assim, ó, essa cruz vai ser essa aqui, porque essa aqui eu tenho certeza que você tem potencialidade para carregar. Agora, se eu faço tudo atrapalhado, escolho outro caminho, aí ele fala assim, ó, tudo bem, você é uma criança, escolheu um caminho errado, mas eu estou te aguardando, né? Mas a escolha é sempre nossa, dessa felicidade, né? Então, com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade, olha lá, ó, de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Então, essa possibilidade, que às vezes você fala assim, eu fico olhando muito, igual a questão hoje, né, que é dos índios que a gente está vivendo, né, no país, essa coisa horrorosa, né, que aconteceu. Aí você pode olhar com o seu olhar de Neusélia, inferior, e falar, gente, tem jeito, vai sumir todo mundo, vai dizimar todo mundo, né? Mas dentro daquele contexto ali, agravado pelos homens, né, pela imprevidência, pelo desrespeito aos irmãos, pela questão fratricida que está existindo ali, sem preocupação, né, com o outro, existe todo um aprendizado ali. E, infelizmente, Deus usa dos próprios homens, né, para trazer uma experiência. Mas a gente tem que acreditar que existe um potencial divino ali que você, por exemplo, você pensava eu vou te falar por mim, eu já até fui numa tribo indígena, mas hoje existia na sua cabeça uma preocupação, uma dor pelos índios? Antes, para mim, não existia. Hoje, ela está aqui presente, porque cada hora que eu tenho contato com a mídia e que eu vejo as situações que eles estão vivenciando lá, dói em mim. Então, eu acho que já a fraternidade se abrir num entendimento maior para a gente ter essa capacidade de enxergar o outro, que é nosso irmão, que merece o nosso respeito e que não é uma coisa isolada, que a gente também, nem que seja... Eu posso fazer alguma coisa pelos índios? Não, mas eu posso orar, eu posso vibrar, eu posso envolver esse povo todo, né? Já existe essa situação. Então, já aprendi com aquela experiência dolorosa deles. Porque Deus está sempre dando a gente essas oportunidades, né, de reflexão para a gente ampliar porque, essa infelizmente, questão. é só quando a gente vai no local mesmo, que a gente vê, que a gente presencia, que a gente consegue sentir, né? Só de ouvir falar, ninguém sente nada, né? Não, já comecei a sentir, tá? Estou sentindo, já me incomoda. Não, lógico, Yanomamis mas já a mesma coisa, estão é a mesma coisa. já estão me incomodando. Quando você está numa reunião, e você faz a reunião, as pessoas que estão dentro daquela reunião, elas são envolvidas, se existe uma proposta, uma meta, elas são. Mas aquelas que não foram na reunião, elas não vão abraçar aquela causa da mesma forma que aqueles que estavam, né? Então, eu entendi da o que você natureza falou. humana mesmo, né? Ninguém vai saber que é uma instituição de longa permanência, idosos, se ele só ouvir falar dessas instituições na TV. Agora vai lá, passa um dia com a gente, que aí a gente vai entender os desafios das experiências humanas, o quanto que a gente precisa aprender com elas,
e o quanto que a fraternidade tem que fazer parte das nossas ações para a gente dar conta do sofrimento. Então, aqui, somos hoje, desse modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando ao outro, sugerimos o auxílio em nosso favor, suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudamos-nos, disservindo, desservimos-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos da nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. É o que ele está falando, né? Que nós somos herdeiros do passado, né? Que ele fala, do passado, herdeiros da formação cultural dos nossos pais, mas isso não é determinante, né? Existe o quê? A possibilidade de você seguir, de ceder essa influência ou não. Né? Porque ele fala assim, senão tudo é culpa. Aqueles caras que ficam assim, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, eu sou assim, porque minha família é assim, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser assim, né? A tal da síndrome da Tieta, não, né? Ela não pode dizer assim, que ela só sofre influência do meio do pai. Ela também é herdeira de si mesma, né? A gente tem que tentar ser, né, um exemplo quanto pais, né? E os filhos têm que respeitar esse poder de ordem. Vieram antes, não é o que os pais fazem, é como eu reajo àquilo que os pais me fazem. Por exemplo, se meu pai foi alcoólatra, eu posso escolher, né? Eu aprender com o exemplo dele, com o sofrimento dele, e tomar um rumo diferente, eu posso repetir o modelo. E a grande maioria, né, repete os modelos. E aí o pai fala assim, ele se modifica depois que ele tem o filho, que foi o exemplo que ele deu, né? Ele bebia muito, aí de repente ele tem o filho, ele para de beber. Aí depois o filho, na adolescência, começa a fazer uso da bebida. Aí fala assim, ó, olha lá o exemplo do pai, né? Mas ele explica isso, né, através das situações do Livro dos Espíritos, que a gente pode ler aqui depois, né? Ele explica o quê? São espíritos com a questão da afinidade que reencarnaram juntos para aprenderem juntos. Agora, o que pode acontecer naquele momento? O pai vai ter uma experiência dele, meu filho, eu fui assim, eu fiz isso, e agora você pode aprender comigo que não é para ser feito, porque isso daí faz mal para nós dois, né? Então, são os desafios aí que a gente explica, tem. né, que são dois espíritos que lá no plano espiritual, os dois tinham esse vício, né, esse problema com o alcoolismo, e resolveram reencarnar juntos. Nós vamos reencarnar para nós dois aprendermos juntos a não ter, a vencer o vício. Mas o que reencarna primeiro tem a responsabilidade, o compromisso de ajudar o outro. E é interessante, né? Como isso, eu achei interessante ele falar isso, porque, tipo assim, aí, quando o filho nasce, o pai para de beber, fala, agora trouxe maturidade para ele. Não é uma lembrança, né? Que ele tem, que realmente ele tem esse compromisso. Mas e o filho na adolescência vai beber, por quê? Porque ele tem isso dentro dele, porque já é coisa de outras encarnações. De outro passado. É a herança das pessoas anteriores que ele teve, né? E aí ele fala na 207, né? A questão 207. De onde vêm as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, a gente não herda, cada espírito é cada um, mas a gente vai reencarnando junto com as dificuldades que nós temos enquanto espíritos, né? Essa questão da afinidade, para quê? Para aprender uns com os outros. Aí na 208, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após seu nascimento? Há uma grande influência. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros.
Então, achar que você não está influenciando ninguém, isso não existe. O tempo todo, né? O tempo todo a gente influencia e é influenciado. E né? é influenciado. É lei, né? É É lei. lei. É lei. Não tem como você Pois não fazer. bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos através da educação. Para eles, isso é uma tarefa. Se nela falharem, tornar-se-ão culpados. Aqui é interessante lembrar também, né? Se você, enquanto pai, fez tudo o que era preciso, né, dentro do processo educacional, se esforçou e se o filho não correspondeu, a responsabilidade não é sua, né? Mas se a gente deu o alimento para o bichinho errado que está dentro de nós, né? Se a gente alimentou mal e, na realidade, ao invés da gente ver tendências e tentar minorá-las, a gente alimenta, né? Então, assim, Mas tendência também a comer muito, a falar demais, né? Tudo isso a vai gente alimenta, afogando, né? né? Mas a gente alimenta. Agora, o que estamos alimentando, né? É a grande pergunta que a gente tem que fazer. Agora, tem um comentário interessante aqui do Miraneiro na questão 207, que ele fala assim, que mais ou menos é isso, tipo assim, não é necessariamente todo mundo ali, tem sempre uma luz ali, Deus sempre coloca alguém que está ali, Para equilíbrio, né, né? para dar equilíbrio. Então ele fala assim, é bom relembrar que nem sempre são espíritos afins que formam uma família. As mudanças são muitas, para que a fraternidade cresça em todos os rumos da vida. Há almas que nada herdam dos familiares. Elas aparecem como um meteoro nos céus de uma família, cumprindo uma missão, deixando ali, por misericórdia, as bênçãos do exemplo de luz. Outras, vindo do mais baixo, recebem dessa família impulsos para o bem, porque Deus é amor e não se esquece de seus filhos no aprendizado. Esforcemos para sair das heranças impróprias, plantando no coração e na consciência a luz da bondade, da disciplina e do amor, para que essas sementes cresçam doando-nos frutos de libertação espiritual. Procuremos ser herdeiros de Jesus Cristo, o nosso grande doador da terra. Quer dizer, tá, você tem mãe, você tem pai, você tem vários exemplos dessa família, mas qual é o modelo? Quem se segue, né? Você segue quem? E agora tem um monte de coisa na internet para seguir, dá para seguir tudo quanto é tipo, né? Tá na moda, cada dia surge mais um perfil na internet de hábitos saudáveis, de hábitos né, saudáveis, para exercício, mas é tudo muito voltado para a matéria, né? Mas e para a mente também, até para a mente já tem, mas não tem para o espiritual, muito pouco, né? Embora todos esses trabalhos que a gente fala também são, mas ainda não são do agrado da maioria. A maioria ainda procura os prazeres e os benefícios para o corpo físico, para a mente, mas não para o espírito. Estão procurando com o cérebro. Ainda estão, já melhorou, né? Que já se preocupam com o cérebro. Mas cérebro ainda é físico, ainda não é espiritual. Então, o dia que as pessoas descobrirem que a melhoria, né, desse consenso espiritual vai melhorar o resto de tudo, que é de onde começa tudo, tem que voltar, né? Olha que interessante que eu li hoje, eu estava acabando de ler um livro aqui, ele não é espírito, mas... Uma ideia, assim alojada na mente de uma pessoa, cresce e se desenvolve, e com o tempo é vista como a melhor produção mental do indivíduo. Então, uma ideia coloca lá e você acha que é uma produção mental sua, né? Embora seja, na verdade, como o ovo do cuco, colocado no ninho do pardal, onde destrói a verdadeira progênite e se põe no ninho. E progênite é a ancestralidade, né? Então, o cuco é um pássaro muito interessante. Por quê? Porque ele não faz ninho, né? Aí Ele vai lá, bota o livro. simplesmente ele bota o ovinho dele no ninho do outro lá, espera a mãe sair, né? Coloca o ovo. Às vezes ele até joga o ovo assim, de longe, nem chega ali, e aí o pardalzinho vai lá, né? A fêmea cria e alimenta. E a partir de um momento ele cresce mais rápido e desenvolve. Aí, quando vai chegar num estágio que ela possa perceber, o filhotinho já é capaz, né,
Então, assim, é a atenção. Eu falei assim que esse exemplo do Cuca é muito assim para a gente mesmo, né? Seria uma coisa bem real para a gente prestar atenção, né? A ideia é nossa, ou simplesmente é o cuco no nosso ninho ali, né? É um desafio, né? E que desafio, né? Tem que terminar? Sim, né? Tá passando toda hora. Tem que ajudar. Aí ele faz as perguntas, né? Que tipo de crimes foi instigado por mim? O comportamento dele, qual o nosso comportamento, né? Frente à lei de Deus? É muito sério. E aí ele E vai a gente, terminar dizendo que na semana que vem vamos continuar no mesmo capítulo e pediu para a gente estudar a história da Fúvia e da Aurélia, né? no livro Livro 2000 há anos, né? 2000 anos, para a gente poder continuar semana que vem. Eu vou encerrar também, não é com um livro espírita, mas foi um texto que eu achei legal, que na realidade é, é uma música, um trecho de uma música, né? Quem está fazendo o comentário dela é o Mário Sérgio Cortella, mas eu achei interessante, achei que se encaixa bem aqui. A música chama Pesadelo, é do Maurício Tapajós e do Paulo César Pinheiro. E o trecho, para nos inspirar, é esse. Quando o muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra. Alguém vem, me solta. Você vai na marra. Ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte. Olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo. E aí, né? Renunciar ao apodrecimento das mentes e derrotar a negligência ética é sonho vital para afastar o colapso dos fundamentos da existência coletiva. Arreda fraticídio. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo. Uma semana de muita paz, de muita luz, né? Para todos nós, para a gente buscando cada vez mais tentar se harmonizar com essa lei tão divina, tão maravilhosa, né? Verdade. Então, até semana que vem, se Deus quiser, com o mesmo versículo. Mesmo desse